Começa agora, programa Conviver. Apresentação, Afonso Moreira Júnior. Boa tarde a você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso portal mundomaior.com.br. Seja bem-vindo ao programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. Eu quero, nesse primeiro instante, agradecer aos nossos companheiros na produção, Alex Monteiro e Fábio Bettinassi, no apoio à produção, Regina Prata, na divulgação, Silvana Zandomeni, nos trabalhos técnicos, Jefferson Carvalho, na edição, Edi Pontes, na coordenação, Guiomar Santana, na apresentação, Afonso Moreira Júnior e na supervisão, Júlio Sena. O programa está sendo gravado por intermédio do nosso e-mail, que eu chamo nesse instante, afonsomoreirajunior@gmail.com. Nós recebemos suas sugestões, suas perguntas, dúvidas, e também nós gostaríamos de receber críticas para fazer cada vez um programa ainda melhor, um programa Conviver ainda melhor. Nós estamos recebendo hoje a reverenda Maria Hiromi Sasaki, do budismo Risho Kosei Kai. Boa tarde, reverenda. Boa tarde, Afonso. Muito obrigada pelo convite tão especial. Uma alegria ter a senhora aqui conosco. A reverenda Maria Hiromi Sasaki é bacharel em Química pela Universidade de São Paulo. Ela é reverenda do Templo Budista Rishokosei Kai do Brasil, desde o ano de 2023. Foi ordenada na matriz do templo em Tóquio, nesse mesmo ano de 2023. Após terminar a faculdade, a reverenda estudou durante 3 anos no seminário Gakurin, em Tóquio, na condição de missionária da Igreja Ota de Tóquio. Retornou ao Brasil em 2001 e passou a trabalhar como missionária e tradutora do reverendo Nagashima e reverendo Nakahara, no templo Rishokosei Kai, em São Paulo. Em 2012, foi diretora de divulgação da igreja que citamos, o budismo Rishokosei Kai do Brasil. Reverenda, nós gostaríamos de, primeiro, já agradecemos a sua presença, é uma grande alegria, é uma presença amiga, e nós acolhemos aqui na Fundação Espírita André Luiz com muito respeito, com muito carinho. Agora, a primeira pergunta, nós temos uma batelada de perguntas aqui, e a senhora, por gentileza, releve algumas perguntas que poderão parecer muito simplórias, mas é que nós queremos conhecer, e nós estamos aqui muito à vontade para perguntar. É preferível ser ignorante durante 1 minuto do que ser ignorante a vida inteira não perguntando. Qual a diferença, se houver, do budismo tradicional, desse que se espalha aí pela mídia, esse que é mais difundido na sociedade em geral, e o budismo que a senhora representa aqui hoje, o budismo Rishokosei Kai? Muito obrigada pela ótima pergunta. Creio que a maioria deve ter essa dúvida. O budismo tradicional são dos monges budistas. Os monges, eles raspam o cabelo e moram no monastério, no templo budista. Só que nós, da Rishokosei Kai, seguimos uma outra linha de budismo chamado budistas leigos. Ou seja, nós não precisamos raspar o cabelo e não precisamos vestir aquelas roupas de monge
Mas para representar a roupa do monge, nós utilizamos esta faixa para representar quando fazemos alguma cerimônia e nós vivemos a nossa sociedade sem precisar ficar reclusos numa montanha ou no templo budista. E praticamos o budismo junto com as pessoas no trabalho, na família, na sociedade e no mundo. É um budismo mais próximo das pessoas. É um budismo mais pragmático, reverenda. Bom, Exatamente. nós queríamos perguntar também como foi que o budismo que a senhora representa chegou no Brasil? Quando isso aconteceu? Qual foi o caminho que ele percorreu? E nós queríamos também saber onde se encontra o seu templo em São Paulo, capital. O budismo chegou ao Brasil graças aos imigrantes japoneses, né? O budismo da Rishoku Sekai é um budismo do Japão e foram trazidos pelos imigrantes. E a nossa sede fica na Vila Mariana, perto da estação Chácara Klabin. E são todos convidados a conhecer. O nosso templo é aberto a todos. Muito bem, nós estaremos lá na primeira oportunidade. Mesmo que a senhora não convide, nós vamos lá bater na porta. Tenho certeza que as portas do seu templo estarão sempre abertas. Aqueles que, como nós, vão lá com muita curiosidade, mas com muita reverência e com muito respeito. Reverenda, fala um pouquinho da senhora, porque a senhora é uma mulher. Nós estamos habituados a ver mulheres, como a senhora disse, mulheres que são monjas, que raspam a cabeça, usam uniforme, vivem reclusas. E a senhora é justamente o oposto de tudo isso. A senhora apresenta-se bem, de forma bem ocidental, comunica-se muito bem e, como disse, não está reclusa, não está, digamos assim, clausurada num templo e está mais pertinho de nós. Fala um pouquinho da senhora, da sua nacionalidade, como é que a senhora veio para o Brasil, há quantas andam o seu budismo no Brasil? Olha quanta pergunta. Obrigada pelas perguntas. Eu sou nascida no Brasil, eu sou filha de japoneses, sou casada, me casei, inclusive, no templo budista, nós realizamos casamento no templo budista. Eu casei na minha própria igreja, na Rishoku Sekai. Meu marido é arquiteto e nós tivemos 3 filhos. Eu tenho trigêmeos, 3. Eles hoje estão com 14 anos, então eu trabalho no templo o dia todo e também sou dona de casa, cuido de casa, faço tudo, na verdade, né? Dentro do templo também, apesar de receber o cargo de reverenda, nós fazemos tudo, de tudo, desde limpar o templo, desde receber as pessoas, estou na recepção, daqui a pouco eu estou no monitor do Zoom, daqui a pouco eu já estou no altar, então, quer dizer, nós fazemos de tudo, né? Então, lá no templo da Rishoku Sekai nós não temos faxineiras, né? São todos voluntários. Então, eu também pego uma vassoura, pego o rodo, limpar o templo junto com os membros. E em casa também, procuro praticar o ensinamento do budismo em casa. É muito difícil praticar o budismo dentro de casa, porque a gente prega o budismo e, na verdade, não é só pregar, não é só falar. E o mais difícil é dar o exemplo dentro de casa, porque eu tenho 4 fiscais dentro de casa. Meu Só marido, 4. só 4. Só 4. E 24 horas. 24 horas. Eles estão me fiscalizando. Por exemplo, na Rishoku Sekai nós temos a prática de dizer bom dia, responder prontamente e devolver ao lugar. A minha dificuldade é o terceiro, que é devolver as coisas no lugar, quando eu utilizo. Então, por exemplo,
Por exemplo, eu utilizo um copo e acabo largando em algum lugar. As crianças chegam e falam assim: Mãe, foi a senhora que largou esse copo aqui no meio da sala? Falei: Ixi, é mesmo. A senhora não está praticando o ensinamento. Eu tenho mentores dentro de casa. Então, é muito gratificante, porque eles estão sempre me fiscalizando, falei, e me lembrando do ensinamento, que não é só na igreja. O ensinamento, a prática, não é só na igreja, né? O ensinamento, a prática, na verdade, é onde nós estamos, dentro da família, até no trânsito, na escola, no trabalho e em qualquer lugar. Reverenda, eu me recordo que a senhora visitou muitos templos de outras religiões num esforço de entrelaçamento interreligioso. Vamos recordar um pouquinho dessa fase da sua condição como tradutora. Como foi assim essa experiência de estar entrando aqui num centro espírita, de repente lá numa igreja protestante? Como é que era isso? Era desconfortante para a senhora? Era preocupante? Houve algum momento de constrangimento da sua parte? Uma ótima pergunta. Nós realizamos, na celebração do aniversário de 80 anos da Risshoku Seikai, no Japão, realizamos um convite, para os líderes religiosos de várias religiões. Eu acompanhei o reverendo Nakahara na época para levar o convite pessoalmente e visitar os templos budistas, não só budistas, mas também espíritas, como o professor Afonso, e também Cônego Bison, e também da religião de matriz africana, da Umbanda. Então, são várias religiões, e realmente no começo dá um pouco assim de palpitação no coração. Ai, será que vão nos receber bem? Então, ficava assim, muito preocupados, receosos, mas quando chegávamos lá, era completamente diferente. E as pessoas nos receberam tão bem, todos, assim, de braços abertos. Né, o que me espantou muito, que me deixou muito feliz, na nossa igreja, quando recebemos todos esses líderes religiosos, sentimos uma forte conexão com Deus, com Buda, esse diálogo, sentimos realmente que somos todos irmãos, todos nós somos filhos de Buda e filhos de Deus. A senhora aparenta assim uma juventude espiritual que é contagiante. Reverenda, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante e vamos ver o que a senhora pode nos dizer. Quando ouvimos palestras, não necessariamente da sua ordem religiosa, mas outras ordens budistas, e realizamos leituras sobre o budismo em geral, pouco ouvimos falar de Deus e dos espíritos. Por que isso acontece? Onde está a figura de Deus e da espiritualidade dentro desta visão budista do universo? Uma ótima pergunta. As pessoas acham que não existe Deus no budismo. Na verdade, Deus está em todo lugar para nós, né? Nós só expressamos de uma outra simbologia. Nós chamamos de natureza búdica, né? Ou seja, Deus está em tudo e em todos, né? A natureza búdica está desde uma pedra, de um pássaro, na montanha, nas árvores, nas pessoas, está em tudo. Para nós, é uma representação de Deus, é a natureza búdica, é a essência divina, né? E a outra pergunta, Afonso, qual que era mesmo? São tantas aqui. Ah, sim. A questão dos espíritos, de Ah, sim, é Deus ou das verdade. divindades, eu não sei como seria Sim. melhor colocado na sua religião. Ah, sim, ótimo. Os espíritos, nós, da Risshoku Sekai, do budismo, em geral, nós cultuamos os nossos antepassados. Então, os antepassados estão muito próximos de nós, né? Então, quando eles falecem, nós recebemos um nome póstumo, assim quando nós nascemos, nós recebemos o nome dos nossos pais. Então, quando falecemos, nós recebemos um outro nome, que seria nome póstumo, e transferimos esses méritos através da nossa oração.
Nós realizamos muitas missas de sétimo dia, de 49 dias, de 1 ano, 3 anos, 7 anos, e, e, e quando a família pede para fazer a missa a algum falecido, nós realizamos também. Então, nós temos um relicário póstumo na nossa casa, então cada dia nós trocamos a data, por exemplo, hoje é dia 16 tem o nome do avô do meu marido, então hoje fazemos a oração, e também homenageamos o avô do meu marido na oração. Nós já ouvimos muito a respeito deste culto dos mortos, mas antes de falar um pouquinho sobre, em detalhes sobre o culto dos mortos, eu queria perguntar à senhora o seguinte: o que acontece na sua crença religiosa quando o corpo falece, quando o corpo morre? O que acontece com a alma do ser humano? No budismo, nós aprendemos que assim que a pessoa falece, o corpo fica e a alma, ela fica durante 49 dias conosco, né? Ele visita os amigos, os familiares, a casa onde ele morou, então ele visita tudo, até os 49 dias. Depois dos 49 dias, ele parte para o mundo espiritual. Nós não sabemos onde fica esse mundo espiritual, mas acreditamos que seja um lugar muito bom. Estamos conversando com a reverenda Maria Hiromi Sasaki, do budismo Rishokosei Kai. E eu me lembro, reverenda, meus pais comentando, nós tivemos na família amigos budistas, eles tinham algumas tabuinhas e guardavam as cinzas de parentes desencarnados em casa. Haviam reuniões em torno dessas tabuinhas. Isso acontece na sua crença? Existem várias expressões. Os templos budistas dos monges são essas tabuinhas de madeira. Na nossa Rishokosei-kai, ele é um relicário póstumo, que também representa as tabuletas. É o mesmo significado, são os nomes póstumos. Né? Então, nós temos uma forma de representação diferentes, mas tem o mesmo significado. Já as cinzas, depende de família para família. Tem família que gosta de deixar as cinzas até os 49 dias, aí depois que termina a missa de 49 dias, é depositada no cemitério. Então, isso depende de família para família. Reverenda, por que a maioria dos budistas prefere ser cremado? Ótima pergunta. Isso vem dos costumes japoneses. No Japão, todos assim que falecem, existe a cultura de cremar o corpo, né? Então é diferente do catolicismo, do cristianismo. Então, isso veio lá do Japão. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre karma. No Espiritismo, nós não temos essa expressão que me parece que nos remete à Índia dos tempos antigos, aos cultos hindus. Mas nós percebemos que os budistas se referem ao karma. E aqui, reverenda, qualquer coisinha assim, minha sogra é meu karma, meu patrão é meu karma. Isso quando não é a gente, né? Você é o meu karma. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, a partir do seu conhecimento, com mais precisão, o que seja esse karma. O karma, no budismo, refere-se a ações. Então, tudo que nós pensamos, nós falamos e nós agimos, ele se torna um karma. Então, nós a todo momento estamos acumulando karma, seja karmas bons ou seja karmas ruins. Por exemplo, se a gente prejudicar o outro, estaremos acumulando um karma ruim. Por exemplo, jogar o lixo na rua, por exemplo, seria acumular um karma ruim. Enquanto que ajudar o próximo, ou, por exemplo, dizer palavras carinhosas, palavras de amor, significa acumular karmas bons. Então, no budismo, não tem falar, aquela pessoa é meu karma. Não tem isso. Na verdade, nós é que estamos acumulando, sejam karmas positivos ou karmas negativos. Então, estamos sempre atentos, né? O que nós estamos acumulando. Então, quanto mais acumularmos karmas bons, mais iremos melhorar a nossa vida e seremos felizes. Muito bem.
Qual a interpretação dada pelo budismo, reverenda, para o acúmulo de bens materiais? Pessoas que acumulam bens materiais muito além da sua necessidade. O que pode explicar essa atitude do ser humano? No budismo, nós aprendemos que esse acúmulo, né, seja de material ou até de sentimentos, significa apego, né? Nós acabamos nos apegando, né, aos bens materiais, aos objetos ou até a sentimentos também. Então, nós procuramos não, é difícil, é muito difícil a prática do desapego, porque é como se fosse no budismo, a gente sempre dá o exemplo do macaco, né? Quando a gente vai capturar o macaco, a gente coloca dentro de uma caixa a banana, que o macaco gosta, e deixamos um buraco bem pequeno, só para caber a mão. Aí o macaco vai lá e, porque adora banana, vai lá e pega a banana dentro da caixa. Só que aí ele sabe que se ele ficar lá, vai ser pego pelos humanos. Só que ele não consegue, ele fica quer, né? E não consegue, é só soltar, né? Então, nós também somos que nem esse macaco. A gente às vezes ficamos apegados, não queremos soltar a banana. Então, a banana significa os bens materiais ou até mesmo sentimento. A gente não quer soltar a banana. Muito bem. E essa atitude de falta de desapego, na sua opinião, pode prejudicar a vida depois da morte do corpo? Sim, na verdade prejudica, né? Só que é difícil fazer a prática do desapego. É por isso que nós fazemos a prática da doação, né? A prática da doação, na verdade, conseguimos nos desapegar, não só dos bens materiais, mas até dos nossos sentimentos, porque realmente, como o senhor disse, prejudica para levarmos no nosso mundo espiritual. Reverenda, vamos falar um pouquinho do Buda? Eu ouço falar, não, tem o Buda disso, o Buda daquilo, aí eu fico confuso. Eu digo, mas é o Buda ou são os Budas? Quem foi Buda para quem está aqui? Muita gente está perguntando aqui. Ele foi um missionário, ele foi um profeta, ele trouxe as leis divinas para o Oriente. A senhora fala um pouquinho sobre o Buda, com aquela simplicidade tão característica sua, que realmente esclarece. Ótima pergunta, né? Todo mundo não conhece bem a história de Buda. Buda, ele foi um príncipe, ele nasceu há 2.500 anos na Índia. Na verdade, no norte da Índia, perto do Nepal. E ele era um jovem muito curioso, muito inteligente e ele tinha uma gentileza, uma sensibilidade muito grande desde criança. E teve um dia que o pai, ele não queria que ele saísse do castelo, ele queria segurar o filho dentro do castelo. E, na verdade, tinham 4 portões no castelo. Um dia ele quis sair pelo portão norte. Aí, quando ele saiu pelo portão norte, o príncipe, ele viu uma pessoa que estava doente. Primeira vez que ele viu, porque o rei, ele não deixava nenhum doente perto do príncipe. Aí ele andava sempre com o seu serviçal, perguntou para ele, quem é essa pessoa? Falei, senhor, é uma pessoa doente. Todo ser humano, um dia ficamos doentes. O príncipe, o Buda, ele ficou surpreso, assustado, e voltou para o castelo. No segundo dia, ele saiu pelo portão sul do castelo e ali avistou um idoso. Pela primeira vez, ele viu um idoso. Aí perguntou novamente para o seu serviçal: o que é essa pessoa? É uma pessoa idosa. Todos nós um dia ficaremos velhinhos como ele. O príncipe ficou muito pensativo e voltou ao castelo. No terceiro dia, saiu por um outro portão, portão leste. Aí o príncipe, ele avistou uma pessoa carregando um caixão. Falei, o que é isso? O que eles estão carregando? É uma pessoa que faleceu. Um dia todos nós iremos morrer. O príncipe ficou assustado. Todos nós um dia vamos morrer. Aí voltou novamente para o castelo. E no quarto e último dia,
Saindo pelo último portão, o príncipe avistou um monge e perguntou novamente: quem é essa pessoa? É um monge, senhor. Ele está procurando o caminho, para a iluminação, para solucionar os problemas, o sofrimento das pessoas. O príncipe ficou muito feliz. Falei, nossa, é isso que eu quero. Depois o príncipe voltou para o castelo, ele tinha tudo, né? Ele tinha esposa e tinha um filho também, que tinha acabado de nascer. Ele abandonou tudo, né? Toda a riqueza, todo o luxo que ele tinha no castelo e se tornou-se monge. Tornou-se monge. Durante 6 anos, ele realizou a prática ascética e depois disso, ele conseguiu atingir a iluminação. Ele percebeu que, pelo ascetismo, pela prática de mortificação do corpo, ele não iria conseguir atingir a iluminação. Então, ele abandonou, na verdade, essa prática tão rígida. Ele entrou em meditação e, depois disso, ele conseguiu atingir a iluminação. Desde então, ele pregou o ensinamento do budismo por toda a Índia e ele faleceu aos 80 anos de idade, né? Ele passou, na época, há 2.500 anos atrás, não existia escrita. Então, os monges, os discípulos de Buda, eles memorizavam tudo. E foi passado, o ensinamento do budismo foi passado de boca em boca. E só depois de 800 anos foi transcrito em forma de sutras. Muito bem. Então ele esteve entre nós 500 anos antes de Jesus, que aqui no Ocidente é o nosso marco, a nossa referência. Reverenda, mais ou menos na mesma época em que Sócrates estava pregando lá na Atenas, na Grécia Antiga. Ainda em referência ao Buda, existe algum livro que conte, digamos assim, do ponto de vista bastante fiel na sua crença, a história do Buda, do budismo? E tem outra pergunta também. Essas estátuas que existem do Buda, elas são... a senhora me permite a expressão aqui, quem pergunta quer saber. Eu sou curioso e quero me ilustrar com a sua presença. São para serem adoradas ou são objetos de arte, referência? Explica isso para nós, por favor, reverenda. Sobre o livro de Buda, a biografia de Buda, nós temos disponível no nosso templo, Narishoku Seikai. Quem tiver interesse, o livro chama-se, professora Alfonso, a gente pode entregar para o senhor um exemplar, podemos enviar para o senhor. Chama-se Shakyamuni Buda. É um livro bem, assim, simples, de fácil leitura. Quem quiser, quem tiver interesse, pode entrar em contato ou vir pessoalmente para comprar, na Vila Mariana. E as expressões, por exemplo, nós temos em nossa casa um altar. No meu caso, aqui, quer dizer, desse lado, tem um altar aqui. A imagem do Buda não é um objeto de decoração, é um altar, é sagrado. Então, nós fazemos a reverência todos os dias e fazemos a oração em frente ao altar. Nós fazemos oferenda de água, de chá e de alimento todos os dias, para expressar a nossa gratidão e fazer a nossa prática. Uma questão aqui que é bastante curiosa, em relação ao Buda. Se pudéssemos fazer uma interpretação, nós diríamos que, com todo respeito e veneração à sua imagem, que ele foi um ser humano que transcendeu a humanidade e alcançou uma condição celestial de ordem superior. E, naturalmente, ele continua trabalhando pelo bem da humanidade. Como é que é essa visão, na sua opinião, reverenda? Então, né, o Buda, ele pregou os ensinamentos há 2.500 anos, e eu sinto que é verdade, porque se não fosse verdade, não existiria até os dias de hoje, né, nas escrituras e também em vários países, né? Tem muitos países que são budistas também, a religião budista ela é mais predominante na Ásia, né, na Tailândia, no Japão, na Coreia, e mais no Oriente. Mas realmente são palavras que são verdadeiros, né? A verdade que o Buda pregou, por isso existe até os dias de hoje. Não há dúvida nenhuma, o conhecimento que nos é trazido
pela sabedoria do Buda, aplica-se a todas as pessoas, a todos os povos, é universal, reverenda. Por que será que a turma do Ocidente, os povos ocidentais, são tão estressados, tão irritados? O que está acontecendo de acordo com o seu ponto de vista budista em relação a esse nosso comportamento de hoje, reverendo? Pela visão do budismo, creio que essa condição de estressado, as pessoas vivem correndo o dia todo, ou fazem as coisas automaticamente. Creio que para essas pessoas é indicada a religião. Mas quando a gente está muito feliz, a gente esquece da religião, esquece de Deus, esquece de Buda. E as pessoas só procuram a religião quando está passando por algum sofrimento, ou algum problema, alguma dificuldade. E, na verdade, isso é uma mensagem de Deus, uma mensagem de Buda, para revermos o nosso dia a dia, para revermos o que será que está de errado, né? E, se possível, buscar uma religião, não importa qual, a que mais você se sinta bem. Creio que a religião pode estar auxiliando de forma muito positiva e para que a pessoa consiga superar e aprender com as dificuldades do nosso dia a dia. Todos nós temos. Não é porque somos budistas e estamos sempre meditando, estamos tranquilos. Nós também passamos por sofrimentos, temos também irritações, ficamos bravos também. Mas aprendemos também aqui que essa situação tem algo para aprendermos, né? Então, através de cada situação, de cada fenômeno, é um aprendizado para cada vez mais melhorarmos cada vez mais como seres humanos. E um dia, porque no budismo nós acreditamos que um dia nos tornaremos Buda. Temos condições para nos tornarmos um Buda. No budismo, nós vemos a importância da meditação que a senhora acabou de citar aqui. A senhora poderia nos ensinar alguma prática caseira, me permite essa explicação, essa expressão de meditação, que nós possamos realizar assim no nosso dia a dia de forma mais fácil, sem todo aquele esoterismo, porque a meditação, me parece que no budismo é algo bastante simples e acessível a todos. Ótima pergunta, realmente. A meditação não é assim, Dari Shokosekai é a recitação do sutra, é a nossa oração. Nós realizamos de manhã e à noite. Mas, claro, tem vários outros tipos de meditação. Seria sentar-se num lugar tranquilo, num lugar arejado, e parar para refletir. E temos um mantra que chama Namu Myoho Renge Kyo. Então, quando estamos assim, aflitos, com ansiedade, é muito bom, né? Quem puder recitar este mantra, Namu Myoho Renge Kyo, pelo menos umas 10 vezes, né? A repetição, ela é muito importante, né? Quanto mais a gente repete, mais o nosso sentimento ele começa a ficar mais calmo, nós voltamos a si. Simples assim. Reverenda, nós estamos vivendo num mundo cheio de armadilhas. E embora o aparelho de telefone celular seja de grande utilidade, não há dúvida a esse respeito. A grande facilidade que esse aparelho, essa conquista da tecnologia nos traz, mas ao mesmo tempo é uma faca de dois gumes. Como é que a senhora administra o celular em família, inclusive na sua própria condição? Porque nós vemos, às vezes, religiosos que estão celebrando, não se trata de crítica, é um comentário aqui do coração. Está celebrando lá, de repente ele tira o celular e olha, e fica lá na frente conversando com as pessoas e olhando para o celular. Não é uma espécie de... eu não sei como expressar, contradição, porque a religião é a espiritualidade, o celular não é a materialidade. Enfim, qual a sua proposta, reverenda, a essa questão do celular entre os jovens e mesmo entre nós aí, que já somos maduros? Realmente, hoje em dia, nós não vivemos sem o celular.
ele realmente é um objeto indispensável, né? Em todos os sentidos, em todas as idades, faixas etárias, todo mundo tem um celular. Mas durante a oração, nós procuramos não utilizar o celular, a não ser que seja transmissão online, né? Aí nós precisamos dele para podermos assistir, né? Nesse caso é realmente necessário. Mas quando nós realizamos a celebração, geralmente nós não carregamos nos nossos bolsos celular de jeito nenhum. Né, de jeito nenhum. Nós pedimos para tirar, deixar com alguém ou deixar em algum outro lugar, porque fica realmente desrespeitoso, na verdade, né? Em cima do altar, com celular. Já pensou o celular tocando no meio da cerimônia, né? Não tem como atender. Né? E nesse momento, desculpe-me se for urgente, nós retornamos assim que possível. Mas durante a cerimônia é uma forma de respeito. Não é ser rígido, na verdade, não é ser rígido, mas sim é uma expressão de respeito. Perguntaram também se no budismo existe aí uma medicina fitoterápica, alguma coisa nesse sentido, reverenda. Creio que isso vem do Oriente, né? Essa parte de fitoterápica, mas no Shoku Sekai nós não temos nenhuma receita fitoterápica, mas isso vem de costumes do Oriente. Muito bem. Eu vou deixar a palavra com a senhora nesses 5 minutos que nós ainda temos, para que a senhora se dirija principalmente às mãezinhas que estão nos assistindo, aquelas que estão se preparando para ser mãe pela primeira vez, aquelas também que não querem ser mães, mas que estão em vias de receber filhos, aquelas que querem ser mães, mas não podem ser mães, porque esse é um mundo de expiação e provas. E a senhora, como uma mãe que aparenta, e tenho certeza que a senhora é assim, muita paz de espírito, que a senhora se dirigisse a essas mães de todo o Brasil que o nosso programa alcança. Eu também, como mulher, o meu sonho era um dia ser mãe, né? Eu creio que seja o sonho de toda mulher, ou a maioria das mulheres, não todas, mas a maioria das mulheres deve ter um sonho de ser mãe. E o meu desejo é que todas as mães possam ter o amor, né? Consigo transmitir o amor aos filhos, e esse amor, ele é recíproco, né? E a gente, parece que quando é mãe, no meu caso são trigêmeos, então veio três de uma vez. Então, foi mãe em dose tripla, né? Então, como que, assim, divide o amor, né? É, ver os filhos, porque os filhos são um diferente do outro. Apesar de ter nascido tudo junto, cada um tem uma característica diferente. Respeitar a característica de cada um, porque cada um nasce com um dom especial, um dom trazido lá do mundo espiritual e vem aqui para nos enriquecer, enriquecer a nossa vida. Eu sinto que os nossos filhos são presentes de Deus, são presentes de Buda. E agora que eu me tornei mãe, eu tenho 14 anos como mãe. Ainda não sou, ainda não estou na fase adulta, ainda sou muito jovem para de mãe, mas eu sempre penso, o que aprendo na Rishoku Sekai é que a gente aprende com as crianças. Na verdade, nós não temos muito o que ensinar para as crianças, e sim, quando nós aprendemos com as crianças, nós é que estamos enriquecendo, né? Então, dá a impressão de que quando a gente é mãe, a gente tem que mandar nas crianças, obrigá-los a fazer as coisas. Claro, tem certas coisas que precisamos, sim, a disciplina é importante, mas o mais importante é elogiar as crianças, dar muito amor às crianças e não às críticas. As críticas, eu acho que isso não desenvolve muito, não. É por experiência própria. Né? Eu vi que ficando brava, criticando, apontando os defeitos, eu vi que os meus filhos não cresciam, né? Pelo contrário, ficavam cada vez mais tristes, né? Porque eu sinto que
para os filhos, a mãe, a figura da mãe, a figura do pai são figuras como se fossem Deus, como se fosse Buda. Não chega a tudo isso, claro que somos imperfeitos, né? Eu tenho todas as minhas imperfeições, mas eles têm como modelo, né? Então, que tipo de modelo poderemos ser para os nossos filhos? É isso que eu sempre penso quando eu estou me relacionando com os meus filhos, né? Que tipo de exemplo será que eu estou dando? Que tipo de modelo estou dando para os meus filhos? Reverenda Maria Hiromi Sasaki, do budismo Risshoku Seikai, nós gostaríamos de encerrar esse ótimo programa, ótimo porque a senhora esteve aqui presente, com essa mensagem belíssima de renovação espiritual. Que nós encerrássemos o nosso conviver de hoje com a sua prece, ou com o seu mantra, com o seu canto, como a senhora achar melhor. Muito obrigada. Então, para agradecermos este momento, este encontro de diálogo, de respeito, gostaria de entoar o mantra 3 vezes e agradecer a todos, por favor. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Ó Eterno Buda, mestre fundador, muito obrigado. Mestre presidente, muito obrigada. Professor Afonso, muito obrigada. E a todos, muito obrigada. Nosso agradecimento mais uma vez à Reverenda Maria Hiromi Sasaki, do budismo Risshoku Seikai, pelos ensinamentos que ela nos trouxe com tanta simpatia, com tanta boa vontade, com tanta paciência no programa Conviver de hoje. Espero que a senhora retorne. Eu que agradeço o convite tão especial. Muito obrigada, professor Afonso, pelo convite. Muito obrigada a todos. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O programa Conviver fica por aqui, esperando que você nos acompanhe na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá, se Deus assim o permitir. Muito obrigado. Você acompanhou Programa Conviver.